Fala, Dev, bora falar de uma coisinha que todo mundo que mexe com CSS já sentiu na pele. Aquele momento de pura frustração, sabe? Quando uma estilização simplesmente se recusa a funcionar. E aí, do nada vem aquela solução mágica, usa Important. Pois é, hoje a gente vai fundo para entender por que essa ferramenta é tão poderosa e ao mesmo tempo tão perigosa. É um clássico, né? A gente escreve a regra todo confiante, atualiza a página e nada. A cor não entra, o tamanho não muda, o espaçamento está todo quebrado. É ou não é uma das coisas mais irritantes do dia a dia de quem trabalha com front-end? E é bem nesse momento, no auge do desespero, que o Important aparece, quase como um super-herói. A gente coloca ele ali no código e pronto, mágica, tudo funciona. Só que, como todo grande poder, ele traz uma responsabilidade gigantesca. E é exatamente aí que o perigo se esconde. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido que ajuda demais o canal. Se esse tipo de conteúdo é útil para você, já deixa aquele like, compartilha com um colega que vive brigando com CSS e, claro, segue o canal para não perder as próximas dicas. Ah, e comenta aí embaixo qual outro assunto de CSS você quer ver por aqui. Isso dá uma motivação gigante para a gente continuar criando. Beleza, então vamos ao que interessa. Para a gente entender o perigo, primeiro a gente precisa entender o tamanho do poder do Importance. O que ele faz de verdade por trás dos panos? Resumindo em uma frase, ele quebra a regra mais fundamental do CSS, a cascata. A definição técnica é essa aí. O important é um modificador que dá prioridade máxima para uma declaração. Ou seja, ele ignora completamente a lógica de especificidade e a ordem do código, que são os dois pilares que fazem o CSS ser um sistema previsível e organizado. Agora, olha só esse exemplo na tela para ficar bem claro. A gente tem uma regra para classe .texto, com o important definindo a cor azul. E logo depois, uma regra para o parágrafo, a tag P, definindo a cor vermelha. Pela lógica normal do CSS, a última regra deveria vencer, certo? Mas por causa do important, o parágrafo fica azul. A lógica foi totalmente para o espaço. E é justamente essa capacidade de quebrar a lógica que o torna uma verdadeira bomba relógio no nosso código. Usar important não resolve a causa do problema. Na verdade, ele só mascara o problema e cria um outro muito maior e silencioso lá na frente. E aí começa o que eu gosto de chamar de guerra de prioridades. Tudo começa com um important, que parece inofensivo. Meses depois, alguém, ou até a gente mesmo, precisa mudar aquele estilo e não consegue. Qual a solução rápida? Colocar o outro important por cima para ganhar do primeiro. E pronto. O código vira um campo de batalha, uma bagunça onde a manutenção é um verdadeiro pesadelo. A diferença é gritante, é o dia e a noite. De um lado, um código organizado, que respeita a cascata, é previsível, fácil de dar manutenção. Do outro, um código cheio de important. É o caos total. É quase impossível descobrir por que um estilo está sendo aplicado sem ter que caçar por todos os arquivos. Certo, já entendemos o problema, mas então qual é a alternativa? Como a gente resolve isso do jeito certo, do jeito profissional? A resposta está em dominar os fundamentos, a cascata e a especificidade. Primeiro ponto, e o mais simples, a ordem das regras. O navegador lê o CSS de cima para baixo. Se duas regras têm o mesmo peso, a mesma especificidade, a última que ele lê é a que vai valer. Muitas vezes, só mudar a ordem das regras no arquivo CSS já resolve tudo, sem precisar de nenhuma medida drástica. O segundo pilar é a especificidade. Pensa nela como se fosse um endereço. Um seletor mais específico sempre vai ganhar de um mais genérico. Então, em vez de usar a força bruta do important, a gente pode pensar como eu posso deixar meu seletor mais forte. Adicionar uma classe Py, como no exemplo .card, .texto, aumenta a especificidade de forma limpa, elegante e previsível. Agora, uma pergunta importante. Isso significa que a gente nunca, em hipótese alguma, deve usar o important? Não. Calma, também não é bem assim. Existem algumas situações bem pontuais, algumas exceções, onde o uso dele é sim aceitável. São basicamente 3 cenários. Primeiro, quando estamos sobreescrevendo estilos de bibliotecas externas, tipo Bootstrap, onde a gente não tem controle do código-fonte deles. Segundo, em classes que a gente chama de utilitárias, como uma classe .hidden, que serve para esconder um elemento. A função dela é justamente ter a prioridade máxima. E por último, em correções de emergência, mas com um detalhe, sempre com um comentário explicando o porquê e um plano para arrumar aquilo direito depois. E olha só esse último exemplo que resume tudo perfeitamente.
Para estilizar um link ativo, a abordagem ruim simplesmente joga um important ali. Já a abordagem correta, a profissional, usa um seletor mais específico, ponto menu, ponto link, ponto ativo. É muito mais legível, muito mais fácil de manter e mostra que a pessoa realmente entende de CSS. Então, depois de toda essa conversa, qual é a grande lição, a regra de ouro que a gente precisa levar para os nossos projetos? A conclusão é essa. O important tem que ser a nossa última, mas última mesmo, carta na manga. Ele é exceção, nunca pode ser a regra. Quanto melhor a gente entende a cascata e a especificidade, menos a gente precisa dele. Simples assim. Agora, eu quero ouvir a experiência de quem está assistindo. Qual foi o maior incêndio que o Important já causou num projeto que você viu, ou qual foi a situação mais bizarra? Deixa aí nos comentários, vamos compartilhar essas histórias para todo mundo aprender junto. E para quem curtiu essa análise e quer realmente dominar esses conceitos de vez, para nunca mais depender de soluções mágicas, eu tenho uma dica especial. Eu preparei um material bem completo, o e-book CSS na prática, do primeiro estilo à interface completa. É um conteúdo que eu fiz com muito carinho, cheio de exemplos práticos. E o mais legal é que, além de ser um ótimo guia de estudos, quem adquire o e-book está apoiando diretamente o canal a continuar produzindo mais conteúdo. O link está aqui na tela para quem se interessar. O Mundo do Dev é um projeto totalmente independente, feito de dev para dev. Então, cada apoio, seja curtindo, compartilhando ou através do e-book, significa muito e dá aquele gás para a gente continuar crescendo e fortalecendo a nossa comunidade. E para quem puder e quiser dar um apoio extra para o crescimento do canal, também tem a nossa chave Pix. Qualquer ajuda é super bem-vinda e ajuda a gente a manter as luzes acesas e o conteúdo rolando. Muito obrigada pela companhia, pessoal, e até a próxima!